Exaltado é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de maravilha. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, venho até você nesta tarde de domingo, onde nesse exato momento muitos dos meus vizinhos estão se preparando para desfrutar de um almoço abençoado por Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor, que me permite chegar através dessa caixa de som até a sua casa, até onde você possa ouvir a minha voz neste dia 20 de domingo de setembro do ano de 2020. Tem sido um ano terrível, tem sido um ano de grande luta, um ano de grandes acontecimentos que tem surgido na terra. Mas eu quero lembrar a você de uma simples coisa, uma passagem da palavra de Deus que diz: tudo quanto acontece no céu, na terra e no universo é permissão de Deus. E nesta tarde, começo de tarde, eu quero ler com você uma passagem bíblica e trazer para você uma palavra de Deus diferente daquela que você está acostumado a ouvir, diferente daquelas que vocês têm visto e analisado, onde muitos pastores entorcem a palavra de Deus a seu bel prazer e a seu favor. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós vemos uma promessa de Deus ao apóstolo João, na ilha de Patmos, prisioneiro, Deus dizendo para ele que nos últimos dias, naquele momento do arrebatamento da igreja, em que você chegasse nos portais de Jerusalém, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Mas entenda, para você chegar no livro de Apocalipse, você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus, um entendimento de algo novo, algo que sucede no dia a dia e no decorrer do dia. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo do dia de hoje é a palavra de Deus. E quando tudo se iniciou, estava reunido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a terra era sem forma e vazia, e vivia na mais profunda escuridão, nas trevas. Então disse o Senhor: haja luz, e houve luz. E Deus então começou a criar as coisas de todos, conhecimento de todos no dia de hoje. Primeiramente ele separou as trevas da luz, depois ele separou a água da terra seca, depois ele fez a semeadura das plantas, semeando árvores frutíferas, relvas, criou animais, peixes, e por último de todos, ele fez o seu maior milagre: juntou o barro, assoprou no boneco o espírito da vida. E hoje você está me ouvindo, porque dentro de você há um espírito que pertence a Deus. A sua alma tem endereço certo: Nova Jerusalém, reino de Deus. Mas para isso você precisa entender que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Jesus, esse homem, deixando o esplendor da sua glória, ele desceu à terra, nasceu no ventre de uma virgem, gerado pela sombra do Espírito do Senhor. E ao nascer, ele foi se cumprindo a palavra de Deus, cresceu e começou a ensinar. Com 12 anos já estava ensinando aos fariseus, que eram doutores das leis judaicas. Hoje nós aprendemos através dos editos e escritos de Jesus Cristo, que nos deixou através da tua palavra santa e bendita. E eu quero dizer para você: ei, Jesus te ama. Não trago para você nada de igreja, não trago para você religião, trago para você Jesus Cristo, que morreu na cruz por você e por mim. E a Bíblia nos ensina no livro de Isaías que na cruz do Calvário ele levou sobre ele nossos pecados, nossos erros, levou sobre ele nossas dores, nossas dificuldades, e deixou escrito no livro de João, capítulo de número 11, versículo 40, está escrito que se tu creres, verás a glória de Deus. E nós começamos a observar
Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos os dias que acontecem as coisas, no livro de Mateus capítulo 24 está escrito que no princípio das coisas, no fim das coisas, estaria acontecendo nação contra nação, reino contra reino, estaria acontecendo o murmurar dos homens e o esfriar o amor de alguns, e muitos deixariam a fé. Estaria acontecendo o reino contra reino e o irmão contra irmão. Estaria acontecendo pai contra filhos. E hoje em dia, quando você assiste um jornal na televisão ou lê pelas vias escritas, só se fala em coisas ruins que acontecem sobre a face da terra. Nós vemos pessoas sendo mortas a troco de nada. Não tem valor mais a vida humana, mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de você: é a sua fé, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E se você está em Cristo, entenda, não importa onde você esteja, não importa o seu passado, porque o próprio Deus Pai nos disse que esqueceu-se dos nossos erros e dos nossos passados. Então eu trago para você uma palavra de alento. O livro de Apocalipse diz que no grande dia todo joelho se dobrará perante o Senhor e toda língua confessará que Ele é Rei. Você pode até dizer: ah, você está doido, quando morrer aqui acabam-se as coisas. Não é assim não se acaba nada aqui não. Quando terminar aqui, haverá o grande arrebatamento de um povo zeloso de boas obras, temente, obediente aos mandamentos de Deus, que leva a sua palavra, que anda em verdade e em justiça, que procura sempre ter o auxílio ao seu próximo. E nesta tarde eu venho dizer para você: Jesus Cristo te ama. Não importa os seus defeitos, não importa as suas qualidades, importa você ter a certeza de que Ele está dentro de você. O Espírito de Deus vive em você. Entenda uma coisa: não adianta a pessoa dizer: a minha igreja salva, a minha igreja cura, a minha igreja liberta. Não, quem liberta você é Jesus Cristo. Quem transforma você é Jesus Cristo. Quem salva a sua alma é Jesus Cristo. Quem opera milagre é Jesus Cristo. Todas as coisas são feitas através do nome de Jesus Cristo, na terra, no céu, no universo. Nenhum nome há maior que esse, porque esse é nome sobre todos os nomes. Então entenda que muito breve vai surgir uma notícia de que da terra desapareceu um povo, porque a Bíblia diz que Ele vem buscar a sua igreja, mas Ele não vem buscar o salão de 4 paredes onde se reúnem para louvar e adorá-lo. Não, Ele vem buscar você. Ele vem buscar aquele que se arrependeu, aquele que o aceitou, aquele que permanece na presença dEle, aquele que deixou o erro, aquele que busca e se aproxima da santidade, porque a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Nesta tarde eu gostaria de te perguntar: se você morresse hoje, gostaria de abrir os seus olhos aonde? Aonde você abrirá os seus olhos? Aonde você passará a sua eternidade? Porque morre a carne, pois é do pó e para o pó de voltar. Mas a alma, o espírito que está dentro de você, tem um destino certo. Só existe na terra 2 caminhos. Um é o caminho que leva para o livro de Apocalipse, onde está escrito: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais pranto nem clamor. Lá só haverá gozo, paz e alegria. E o outro é o caminho da perdição, é o caminho que leva diretamente ao inferno, aonde lá só haverá choro e ranger de dentes. Então entenda, meu querido e amado ouvinte, nesta tarde, você que ouve a minha voz, preste atenção, aonde você quer passar a sua eternidade, como você quer viver depois de fechar os olhos aqui nesta terra. Saiba de uma coisa: nesta terra nós somos peregrinos. Você não pertence a esse mundo. Você tem um chamado de Deus para ser um baluarte, levar a bandeira do Espírito Santo para todo aquele que precisa, para todo aquele que almeja ouvir a voz do Senhor. E depois que todos na terra tiverem ouvido a palavra do Senhor, então saiba, virá o fim. Haverá um grande arrebatamento, e depois disso a terra passará por 7 anos, 3 anos e meio de grande bonança e 3 anos e meio
da mais terrível perseguição, 3 anos e meio de fome, 3 anos e meio de doença. Está escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse, que todo aquele que não tiver a marca da besta, ou seja, o número 666 gravado na sua testa ou na sua mão direita, não poderá trabalhar, não comerá, viverá escondido, fugindo, porque ele será traído pelos seus próprios irmãos, aqueles que não prepararam o Espírito, porque a Bíblia nos ensina no livro de Malaquias que o justo viverá pela fé, e será nesta época de grande tribulação, de grande angústia, de grande sofrimento, em que você procurará de um lado e do outro, e não achará quem te socorra. Mas ainda hoje, Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Entenda, Jesus Cristo tem os braços estendidos para você, e Ele te ama. Ele não se importa se você é pobre, rico, milionário. Ele não se importa com o que você faz, mas Ele está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vá hoje, ainda hoje, busque Jesus Cristo. Você às vezes não quer ir numa igreja, porque os pastores hoje em dia só sabem pedir dinheiro, enganar e mentir e tirar a lã das ovelhas. Mas entenda então, entre no seu quarto, feche a porta, mostre ao Senhor um coração arrependido e saiba que o Deus que vive em secreto ouvirá a tua oração, porque o Senhor disse no livro de Isaías 51: estaria, pois, o meu ouvido machucado para não ouvir o seu clamor, ou estaria a minha mão encurtada para não ajudar? Até hoje, até agora, Deus te dá a oportunidade de se consertar com Ele e entender que só Jesus Cristo pode transformar você, só Jesus Cristo pode te tirar dessa luta, desse sofrimento, dessa angústia. Somente o Senhor é aquele que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e dá para você uma promessa de vida eterna. Hoje é o dia da salvação, o amanhã pertence a Deus. Nós fazemos planos, mas não sabemos se abriremos os olhos no despertar da manhã. Então entenda, Jesus de Nazaré te ama, Jesus ama você. Não importa o seu credo, não importa o que você faz ou quem você é. Ele não tem acepção de pessoas, se você é branco, preto, loiro, japonês, chinês, não. Ele ama você do jeito que você é, porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Entenda, para você chegar lá e Deus limpar os seus olhos, você precisa aceitar Jesus, precisa estar na presença do Senhor, você necessita caminhar lado a lado com Ele. Por isso é que eu estou dizendo a você nesta manhã: busque ao Senhor. Entenda que somente Deus pode transformar a sua vida completamente. Entenda que a doença que você está passando, o sofrimento de você estar sem trabalho, é que falta alguma coisa na sua vida, falta algo dentro do seu ser, falta algo na sua casa, falta algo na sua vida. Está faltando Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus de Nazaré, Ele abre porta onde não tem porta. Jesus de Nazaré, Ele despedaça muralhas que te impedem de passar. Jesus de Nazaré, Ele abriu o mar vermelho. Faça uma conjectura agora, imagine nesse exato momento o mar, a cidade de Santos, que é o mais próximo aí de você. Imagine aí agora o mar começar a se abrir no meio, de Santos para Guarujá. Para você ir, você vai de balsa, mas se em vez da balsa começar a se levantar uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro, e um vento vindo do Oriente, soprado pelo Espírito de Deus, assoprado de tal maneira que as águas se levantem e o lodo no fundo do mar seque, e você possa passar por ele, passar limpamente, sem se sujar, passar no seco. Foi assim que aconteceu com Moisés e os homens e o povo e as mulheres de Deus, que Deus libertou do Egito. O mar estava fechado, não havia saída. Ao seu lado montanhas inescrupuláveis não tinham como transportá-las. Do outro lado um deserto escaldante, e atrás deles Faraó, que vinha na perseguição para matá-los.
Então Moisés disse: Senhor, e Deus disse: que perguntas a mim? Ordene ao povo que marcha e toque as águas. Quando Moisés tocou as águas se abriram e o milagre foi feito. Esse é o Deus que eu trago para você. Não importa o que você faz, não importa a sua crença, você precisa ter esse Deus na sua vida e entender que o mar que impede você de caminhar, o mar que está te afogando, o mar das dívidas, o mar da doença, o mar do desemprego, o mar das brigas no casamento, o mar que tem atrapalhado tanto a sua vida, vai se abrir em nome de Jesus, vai se abrir em nome de Jesus, vai se abrir em nome de Jesus, e você vai passar em seco, e do outro lado você vai fazer como Miriam, vai cantar o hino da vitória e vai louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Por isso eu te digo nessa tarde, hoje é dia de salvação, hoje é dia de buscar ao Senhor, hoje é dia de exaltá-lo, hoje é dia de entender que Jesus é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Um abraço a você que me permitiu entrar na sua casa através desse som. Um abraço a você que está me ouvindo lá em São Paulo, minha sobrinha Moretti, ali no DIC 5, o Hélio Matos. Muito obrigado a vocês que nesse momento estão desse lado da tela e entendendo que Jesus Cristo é Senhor dos senhores. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa. Você aqui no núcleo residencial Nossa Senhora Aparecida que está me ouvindo, deixa Jesus entrar na sua vida e na sua casa, deixa mudar e transformar, porque Ele pode fazer tudo isso e muito mais. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus queridos e amados vizinhos que me permitem nessa manhã trazer para vocês a palavra de Deus e alguns hinos. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia de louvar e exaltar o Senhor. Hoje é dia de participarmos ouvindo hinos de louvores a Deus. Por isso eu te convido, louve ao Senhor, exalte o Senhor, exalte a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida. Oi, Helena. Tudo bom, minha querida? Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus na casa de cada um de vocês. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se você me permite, nesta hora, quero fazer uma oração para você e sua casa, porque Deus está ouvindo você nesse momento. Entenda que sou o Senhor, pode te livrar dessa enfermidade agora. Eu vou pedir ao Senhor misericórdia dele na sua casa, na sua vida, na sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos para falar do teu amor que o Senhor nos permitiu nesta tarde gloriosa. Estou aqui agradecendo ao Senhor, porque temos as pessoas lá de São Paulo, capital, nos assistindo. Estamos aqui, Senhor, louvando e exaltando o Senhor, porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabem. Agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, envia, Senhor, dos anjos que te servem, Senhor, na glória. Envia estes anjos maravilhosos para visitar cada lar na cidade de Campinas, para visitar cada lar na capital de São Paulo que estamos assistindo, para visitar cada vizinho nosso, para visitar, Senhor, o emprego de cada um deles, e aquele que está desempregado, a porta do emprego se abra em nome de Jesus, e aquele que está angustiado, aflito, que está doente, receba nesta tarde a cura, aquele que está oprimido, receba a libertação, aquele que se sente, Senhor, na depressão, seja liberto. Você que está em cima de uma cama, você que está sendo consumido pelo câncer, você que está sendo perseguido por demônios, que vê vultos na sua casa, que ouve vozes e não tem ninguém, em nome de Jesus, Deus manda o anjo agora, e Ele vai te libertar da enfermidade, Ele vai te libertar desta perseguição, porque Jesus é Rei. Em nome de Jesus, receba a bênção da cura, receba a libertação, receba a graça de Deus, a paz do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. É o que eu profetizo para você nesta tarde. Deus abençoe você.
Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Deus abençoe André, Andressa, Alê, o Hélio, um abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.